Em 1964, o homem que viria a ser chamado, classificado, batizado pela rede podre de televisão como o rei da música, Roberto Carlos, lançava o seu álbum É Proibido Fumar, isso em 1964. Acredito que se essa música fosse lançada hoje, ela deveria ter o título É Proibido Pensar. Literalmente é isso que está acontecendo. Cada vez mais leis são criadas devido a narrativas criadas, essas narrativas viram consenso e finalmente vão para o papel, viram lei. Os cristãos estão perdendo de goleada de 7-1 porque não pararam para prestar atenção como as coisas estão sendo feitas. Alguns assuntos são tão irritantes, tão absurdos, que a pessoa pensa que nem vale a pena esquentar a cabeça, nem vale a pena discutir, porque é uma coisa absurda. Porém, elas vão criando cada vez mais força através das narrativas, divulgadas pela maior ferramenta de manipulação, que por mais que tenha perdido poder, ainda assim é muito levado em consideração. Essa ferramenta é a grande mídia, e dessa forma, espalhando aquilo ali, com o tempo ela passa a ser verdade. Uma mentira falada por muitas vezes, ela passa a ser verdade. Nós estamos vendo isso na prática. Foi assim há alguns anos, nesse mal terrível que a gente enfrentou, a mídia falou que qualquer pessoa que tivesse algo, para falar contra aquela medicação obrigatória era uma pessoa anti-ciência, era uma pessoa que não deveria estar nas redes, estava arriscando as vidas das pessoas, passando desinformação. Eu devo ter perdido aqui na faixa de 4 vídeos e boa parte do alcance do canal. Tudo porque nós estávamos mostrando. Vocês lembram aquele vídeo que eu fiz, que eu recebi um strike, passei vários dias sem aparecer aqui no canal e nem em nenhum dos meus canais, porque é uma das regras do YouTube. Se você leva strike em um canal e você tiver outros canais, você não pode fazer conteúdo neles. Do contrário, isso também pode ser entendido como violação das regras. Então, mesmo nos outros canais, eu não apareci mais, esperei o período de strike passar, Isso porque eu mostrei um vídeo, onde pessoas tinham feito uso de certa medicação e a partir dali começaram a perceber um estranho fenômeno em seus corpos. As pessoas encostavam moedas no braço e elas ficavam presas. Eu não falei, não afirmei, eu simplesmente disse, olha, essa pessoa está dizendo que fez uso disso, e a partir daí começou a aparecer esse fenômeno. Eu recebi strike, meu amigo, e acredite, isso já fazia tempo que o vídeo estava postado, e eu recebi strike, fiquei desaparecido do canal, Teve até outros canais que o que aconteceu com o Davi, E aí até o rapaz fala, eu acho que ele levou strike, e realmente foi o que aconteceu. E depois daquilo levei outros também. Não é à toa que o nosso canal hoje está tão em baixa, Porque quando você vai recebendo esse tipo de punição, o seu engajamento vai sendo perdido, já que a plataforma considera o seu conteúdo duvidoso e tóxico, O nosso hoje você pode imaginar naquelas latas, contra a radiação. O nosso está assim hoje em dia. É um milagre de Deus mesmo que a gente ainda tem a parceria, E eu só vejo isso como um milagre. Hoje, passado tanto tempo, está começando a própria mídia falar de coisas que nós alertávamos que ia acontecer. Eu e muitos outros canais até perderam parceria por justamente falar disso. Olha, colocar opiniões. Eu levei outro strike também mostrando um cidadão, um médico, um profissional da área, um cara que tinha só de carreira 40 anos, um médico velho, cabelinho branco. E ele dizendo, olha, eu estou recebendo pacientes assim por conta disso. Eu coloquei o médico falando, porque eu não sou médico. Coloquei ele falando, trouxe um especialista que descobriu o vírus da AIDS, também falando a opinião dele, como é que aquele problema terrível se formou. Também recebi strike em todos esses vídeos. Eu não fico aqui o tempo todo falando, meu irmão, porque eu sei que é chato para você, E como muitas pessoas usam, de vitimização pra dar uma de que, eu sou o herói, eu prefiro aguentar calado aqui, Mas vocês que acompanham o canal regularmente sabem do que acontece, Por exemplo, a gente fez um simples vídeo aqui, eu mostrando os buracos da minha cidade, Mostrei aqui pra vocês, o vídeo passou menos de 12 horas no ar. Tá aqui, o e-mail que eu recebi do YouTube, tá vendo? O seu conteúdo foi removido, É isso que acontece, meus irmãos. Aí você acha que eu tô me vitimizando? Você acha que eu tô falando isso aqui porque eu quero que você tenha pena ou algo do tipo? Não. Eu já disse, eu vou continuar com o canal enquanto eu puder. No dia que ele cair, eu não toco mais nesses assuntos, porque eu estou vendo como as regras estão sendo criadas e por que foram criadas. E o pior pecado nosso, dos cristãos hoje, é a omissão, É baixar a cabeça diante desses abusos. Muitas pessoas que se dizem conservadoras, e eu sempre estou puxando isso aqui para vocês, elas dizem ser contra tal ideia, mas partem do princípio da classificação que aquela ideia faz de quem não concorda com eles. Olha, você não concorda, então você é isso, isso e isso. E o cara parte desse princípio. Mas sendo isso e isso, aí tenta defender o indefensável. Você tá entendendo? É assim que tá acontecendo hoje.
A matéria de hoje, ela fala dos podcasts policiais. Aquela galera, né, feito do Danilo Snyder, né, de vez em quando eu assisto o canal dele. E ele faz entrevista, ele e outros, como Fala Glauber também, excelente canal. Eles fazem entrevista com pessoas que são ligadas à polícia. Pessoas ou que foram ou que são policiais. E uma coisa bem interessante é o fenômeno do podcast. E isso acontece até com artistas da Globo também, que tem revelado muita coisa. Parece que quando essa galera chega ali no podcast, eles se sentem como se estivessem em um bar e vão falando, meu irmão. Vão falando mesmo tudo que tá rolando. Esquecendo que tem milhões de pessoas ouvindo o que eles estão falando, né? Inclusive, como o YouTube leva muito em consideração os minutos assistidos de um vídeo, os podcasts têm um alcance muito grande, porque como são muitos minutos que as pessoas que clicam ali para assistir passam ali prestando atenção, isso dá uma média incrível para o canal, né, de minutos assistidos, e faz com que o vídeo seja cada vez mais recomendado, né? Essa regra, claro que não vale para o nosso. Nós temos um número alto aqui, entre 7 e 8 minutos, às vezes até mais, 9 minutos. Mesmo assim eu não sou recomendado, né, porque o nosso conteúdo é considerado tóxico. Mas enfim, esses canais agora, né, estão na mira dos todos poderosos aqui do Brasil, ó. Justiça suspende vídeos de canais feitos por policiais no YouTube. Essa matéria foi enviada para mim através do Pedro Nedved. Um abração aí pro nosso querido irmão. E ela segue: a Justiça Federal, né, que não tá mais agindo como nós gostamos, né? Aquela polícia que a gente respeitava, né, que era um exemplo, e que eu mesmo fiz vídeo aqui dizendo, olha, o pessoal, né, vocês lembram desse vídeo mais antigo? Eu fiz um documentário aqui que inclusive passou pouco tempo no ar, e eu mostrei aquela operação que houve lá no Rio de Janeiro, helicópteros sendo derrubados pelos marginais, tudo. E aí eu resolvi pegar o exemplo, né, daquele policial que perdeu a vida bravamente, né, de forma corajosa, parece que ele sentia. E mostrei desde o comecinho o que é que um policial no Brasil ele enfrenta para se tornar um policial, né? E muitos são heróis. Claro que o vídeo permaneceu pouco tempo no ar, né? Enfim, mas você vê como eram as coisas. A gente fazia os vídeos justamente mostrando esse lado da polícia, né? Esse lado heróico do policial. E aí, hoje, graças a esses deuses do Olimpo, a nossa Polícia Federal está sendo vista, né, com maus olhos, infelizmente, porque tem, né, se comportado de uma maneira que nenhum brasileiro queria ver, né? Mas é triste. Mas mesmo assim a gente continua aqui torcendo, né, para que as coisas voltem para o seu eixo, né? E é fácil voltar, basta querer. Mas vamos lá. A Justiça Federal determinou na terça-feira, dia 18/6/2024, a suspensão de vídeos produzidos por policiais no YouTube. A determinação mira programas de entrevista em que agentes de segurança pública relatam ocorrências em que se envolveram. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e a DPU, Defensoria Pública da União. A decisão judicial suspendeu o acesso a conteúdos específicos dos canais, então não os canais inteiros, mas aqueles vídeos onde as declarações eram dadas. O Copcast, Fala Glauber, Café com a Polícia e Danilo Snyder, né? Eu acredito que alguns de vocês seguem esses canais, né? O Danilo Snyder, o Fala Glauber eu conheço bastante. Conheço os canais, né? Não os donos. Com medida provisória para evitar a disseminação de discurso de ódio. O que é que acontece, meus irmãos? O que acontece é que os policiais, né? Claro que alguns falam em excesso, falam até bobagem, dão uma exagerada, mas não deixa de ser realidade o que os caras falam. Mas o que acontece é que os policiais falam do dia a dia deles, né? A experiência real de quem anda na rua. E as pessoas, ao escutarem isso, até porque muitas presenciam isso em seus bairros também, sem qualquer segurança, e aí faz com que esses policiais sejam muito queridos, né? As pessoas passem a segui-los, as redes sociais deles estourem, e aquela visão que a mídia trabalhou através da mídia para colocar que policial não presta, que policial é autoritário, que a polícia brasileira é ineficaz e violenta, né? Que isso é uma das pautas da agenda global. Eles inclusive já falaram que a polícia brasileira nem deveria existir, ela deveria ser uma polícia particular, certo? Então essa é uma das metas, a desmilitarização da polícia. A proposta, inclusive, já foi feita, né? A desmilitarização da polícia. E aí vem esses programas desmentindo toda essa visão que eles demoraram décadas para construir. Demoraram décadas para formar. E eles não querem isso, meu caro irmão. É óbvio que não. Muito dinheiro e tempo foi investido nessa visão. E se as pessoas continuarem a concordar com as ações tomadas por esses policiais, muitas vezes enérgicas, aí fica ruim para eles. Aí cada vez a máscara começa a cair. Então vamos classificar como o quê? Disseminação de discurso de ódio. Agora, se realmente fosse discurso de ódio, como eles fazem, inclusive, quando realmente isso acontece, eles destacam. Policial tal, fulano de tal, no minuto tal, falou isso aqui, ó. É discurso de ódio ou não? Porque realmente houve. Agora, você tem bandidos ameaçando pessoas inocentes, colocando a vida do próprio agente em risco, e você tem o agente agindo da forma que a população espera. E é óbvio que isso acontecendo, a população aplaude mesmo.
Então vamos classificar como discurso de ódio, já que se a gente falar da ação que foi tomada, nós vamos ser vaiados. Entende, família, qual é a jogada maléfica aqui? Decisão ocorreu para suspensão e não exclusão definitiva. A Justiça optou por esse caminho para assegurar a tutela de direitos humanos sem comprometer a liberdade de expressão e a atividade econômica dos réus, mantendo a reversibilidade da decisão até o julgamento final. Explicando aqui para quem é marinheiro de primeira viagem. Na verdade, os vídeos não têm discurso de ódio. Os vídeos têm experiências vividas por esses agentes e medidas que foram tomadas diante de situações extremas. A população apoiou, a população aplaudiu. Basta você ver os comentários e os likes nesses vídeos. As pessoas querem que realmente os agentes ajam. Chega de impunidade, porque só tem direito humano para o bandido. Para a família da vítima, né? Eu já falei disso aqui, eu dei um exemplo aqui da minha cidade, onde assaltaram um cofre forte. Os agentes, né, de segurança tentaram até o último suspiro de vida defender a carga, faleceram, né? E um deles, inclusive, que tentou salvar o pacote de dinheiro, o rapaz estava com uma mulher grávida. Um rapaz jovem, né? E eu mostrei o exemplo. Ele ia receber o que tinha direito, mas ajuda de Estado não. Ia receber simplesmente e apenas o que tinha direito. Já o bandido, quando é preso, o que é que recebe? Na hora. Recebe um salário muitas vezes maior do que o trabalhador tinha. Isso é direitos humanos ou é direito dos manos? O apelido já pegou. Todo mundo fala direito dos manos, porque só tem direito para bandido. Cadê o direito à saidinha, por exemplo, daquele que eles mandaram para o caixão? O cara que cometeu o terrível crime de querer sustentar a sua família de forma digna, trabalhando, suando. Assim como a Bíblia manda, o homem viverá do suor do seu rosto. Cadê o direito desse cara da saidinha? Quando é que ele vai sair do caixão dele? Já o bandido que ceifou a vida dele tem que passar o Natal com a família, não é mesmo? Tem que passar a sua Páscoa com a família, mesmo ele nem acreditando em Cristo. Mas ele tem que comemorar, né? Tomando vinho com a família dele. Já o cidadão de bem que faleceu na mão desses caras não tem direito à saidinha. É justo isso? Esse discurso meu irmão, sabe o que é que ele é classificado hoje? Por isso é que as minhas views aqui são ridículas. Sabe por quê? Ele é classificado como conteúdo problemático. O que eu tô falando é um problema. É uma visão odiosa. É uma visão que tem que ser combatida. Por isso é que eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Mostre para mais pessoas, inclusive, né, se você tem acompanhado nossos vídeos, vocês logo também vão entrar na lista, né? As pessoas que compartilham esse tipo de conteúdo também vão entrar na lista. Agora é aí que a gente tem que decidir o que é que nós somos. Somos homens ou ratos? Eu tô disposto, meu irmão, a continuar fazendo o trabalho, dizendo a verdade, nada mais que a verdade, seja o custo que for. Se é para eu perder o canal, 10 anos de trabalho, eu já estou satisfeito e tenho vocês aqui por testemunha, né? Estou satisfeito e disposto a fazer, se esse é o preço para falar a verdade. Continuando, a decisão é importante porque mostra que esse tipo de discurso ele representa um abuso da liberdade de expressão e ao exaltar a violência policial e principalmente direcionar a determinados grupos sociais, principalmente a população negra, a população das favelas, essas decisões são uma importante indicação também para prevenir que esses discursos não se repitam, ou seja, a ideia mesmo é causar problemas, mesmo não havendo crime, para as pessoas que falam, para as pessoas que pensam e concordam com isso. Passar uma ideia, olha, não entra nessa, ou nós vamos infernizar a sua vida. Eles não têm coragem de chamar esses caras para debater. Porque como é que você vai debater experiência de vida? Uma coisa é alguém, né, que nunca levantou a bunda do sofá, dizer, olha, na favela tá cheio de bandido. E outra coisa é o cara dizer, ontem eu fiz uma operação lá, anteontem eu fiz também. Pegamos tanto quilos, pegamos armamento, pegamos isso e aquilo. O cara falando as ocorrências, não é eu acho, não é eu penso, é eu fui e encontrei. Como é que você discute com isso? Como é que você rebate declarações de vida? Você não rebate. Então a ideia é essa aqui. Eu classifico como discurso de ódio, né? Não digo que trecho é esse e cala a boca dos caras mandando um recado para todos os outros que pensam também em falar esse tipo de coisa. Então eles continuam aqui, a matéria é bem extensa, né? Mas, enfim, eu acho que já deu para você pegar qual é a intenção real dos caras aqui e que aos poucos eles estão acabando com a nossa liberdade de expressão. Ora, se algum desses policiais confessou algum crime, se houve excesso, o Ministério Público usa aquele trecho do vídeo contra o cara, né? Olha aqui, ó, eu entrei, agi de forma errada, eu não deveria ter feito isso. Pronto, coloca lá o trecho, né? Ó, o cara afirmou que fez. Então vamos prendê-lo. Só que, repito, não tem isso nos vídeos. Não tem. Os caras simplesmente estão falando de experiências vividas. E aí, isso começa a desmanchar essa mentira toda que os filmes, né? Como bem mostrou ali no filme de Tropa de Elite. Por isso é que não tem um 3, apesar do sucesso, né? Começou a mostrar as narrativas que se tem
da esquerda, da elite, isso sim, a elite pensa assim. A elite da esquerda, né? A elite caviar. Eles pensam assim, não, olha, o bandido, ele é vítima da sociedade, ele precisa ser resgatado, né? Mesmo o cara sendo o chefe, né, do negócio todo. Mas eles têm essa narrativa. É um mundo, né? É uma bolha. E o Tropa de Elite, ele bate muito nisso, né? O 2 já começa lacrando, o cara perdendo ali a mulher pra um lacrador, né? Aquela coisa absurda. Mas mesmo assim ainda bate muito a real. E vindo da Rede Podre não podia esperar muita coisa também, né? Bate muito a real o filme. Então tem que tirar, tem que se impedir que esse tipo de obra saia. Porque hoje não é mais uma questão de fazer sucesso com o público, mas uma questão de manipular o público. Os anunciantes pagam pra isso. O pessoal que financia, eles pagam pra isso. Não pra fazer sucesso. Não para ganhar dinheiro. Dinheiro vem como consequência. Até porque os serviços essenciais já estão na mão dos grandes grupos financeiros que, através de um esquema de pirâmide, repassa, né, para suas outras empresas. A empresa faz parte daquele grupo, ela está garantida. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, senão fica muita coisa, né? Mas tá aí, né? Mais um nicho de canal que vai começar a desaparecer contra o gosto do povo e que não cometeu crime nenhum. Repito, se tivesse cometido, esses policiais seriam presos e usados como exemplo, mas eles não cometeram. Simplesmente falaram de situações e coisas que eles mesmos viveram, né? E como isso está chegando a muitas pessoas, começa a incomodar, então vamos proibir. É triste, né, que as pessoas não percebam o que realmente está acontecendo, aonde a agenda realmente quer chegar. Obrigado por você ter perdido esse tempo aqui comigo, meu irmão. Fico muito agradecido mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E nós voltamos sempre com um vídeo às 7h30, né, da manhã e outras às 17h45. Certo? Fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês mais uma vez. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.